Cumprimento a igreja com a graça e a paz. Amém. Espero que a igreja abra a Bíblia no João 14. Vamos ler do 4 ao 6. E vós sabeis o caminho onde eu vou, disse-lhe Tomé. Nós não sabemos onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem ao Pai se não for por mim. Se vós não tivesse conhecido, se vós não tivesse me conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora conhecestes o que tenho visto. Até aqui tá bom. Meu amado, eu estava no meu serviço e antes eu viesse, antes eu olhar lá, e estive analisando lá o papel lá, e eu estava marcado para esse dia dessa mensagem. E não estava nada preparado e acredito que o Espírito Santo vem trazendo algo na minha vida através desse versículo. Eu quero focar com vocês apenas no versículo 6. Eu acabei fechando aqui. Deixa eu abrir só. Versículo 6, que umas três palavras que são essenciais para a nossa vida. Nós aprender por que Jesus disse aquela palavra. Muitas vezes nós lemos esse versículo para evangelização, nós usamos esse versículo para muitas outras coisas, mas não conseguimos interpretar bem o que quer dizer essas três palavras: caminho, verdade e vida. Porque muitas vezes nós falamos de caminho, nós falamos de verdade, nós falamos de vida, mas quanto de nós queremos o verdadeiro caminho? Nós sempre procuramos o caminho mais fácil, aquele que nos leva mais perto de Deus. O caminho que fala da prosperidade, que nós se enriquecemos. Nós sempre procuramos aquele caminho que nos traz salvação, vida eterna. Mas que caminho é esse? Mundo sem caminho. Talvez você está trilhando um caminho diferente do teu irmão. Não sei que caminho vocês estão trilhando, mas a gente fala de um caminho aqui muito diferente. E por isso ele vem falando também sobre vida. O que tem a ver vida? Que vida que Jesus está falando? Muitos pararam para pensar. Que verdade Deus está falando? Quantos pararam para pensar nisso? Quantos pararam para pensar qual é a verdade, qual é a vida e qual é o caminho que Deus está falando? Será que o nosso caminho que nós estamos trilhando é o caminho que Deus está falando? Será que a nossa verdade é a verdade que Deus está falando? Será que a nossa vida é a vida que Deus está falando? E eu tenho como passo na minha vida buscar entender esse caminho. E eu trouxe para vocês. A santidade de Deus na vida de uma pessoa começa quando a pessoa aceita a oferta de Cristo. Eu coloco essas três palavras como uma oferta. Alguém está oferecendo algo para você. Alguém está te entregando algo. Deus, Ele não está pedindo para você, você pague para você ter esse caminho. Você pague para você seguir essa vida. E a primeira oferta de Cristo que Ele dá é um caminho para seguir. Eu vejo tanta religião, eu vejo tantos homens falando de caminho, tantos livros relatando caminho. Um caminho que liberta, um caminho que cresce, um caminho que transforma, um caminho que a pessoa fica rica, o caminho que a pessoa se transforma, muda. Eu vejo também que a pessoa falando de caminho que muitas vezes não leva a errar. Caminho de droga, da bebida. Muitos caminhos que se falam. Mas o versículo muito importante dessa palavra caminho se encontra no Lucas 9:23. Quero abrir com vocês para ler, acompanhando.
Posso ler? Disse a todos: se alguém que vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Esse versículo só fala tudo. Porque muitas vezes a gente falando, nós seguimos o caminho de Cristo, nós procuramos o caminho de Cristo, só que muitas vezes não é esse caminho. O caminho de Cristo está falando é negar a si mesmo, é lutar contra a sua própria vontade. Muitas vezes a nossa própria vontade é sair, tirar umas férias, é pegar, se divertir, ficar, passar horas e horas em computador. Nossa própria vontade é poder andar para lá, para cá, não importa onde a gente faz, mas é a nossa vontade. Nossa vontade é sair com um amigo, tomar, não sei o que for. Nossa vontade é depois do culto sair no cinema. Mas quando estou preparado para negar essa vontade, para seguir a cruz de Cristo? Quando estou preparado para negar essa vontade de si mesmo, para seguir a cruz de Cristo, que é o caminho de Cristo que nos apresenta? Quando estou preparado para sentir a dor de se negar a si mesmo, assim como Jesus se negou na cruz, toda a sua santidade pelo nosso pecado? Somos poucos. Porque a Bíblia me fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A Bíblia relata isso porque muitos querem um milagre, muitos querem seguir o caminho da verdade, mas poucos querem seguir o caminho da cruz. Poucos querem sentir a dor de se negar a si mesmo para seguir a Jesus. Poucos querem a dor de abandonar a família, muitas vezes, como alguns seminaristas fazem aqui, para frequentar um seminário. Mora família longe, sentir saudade, poucos querem. E muitas vezes até criticam, vocês são loucos, vocês estão abandonando a família de vocês para simplesmente atender a uma coisa que não tem sentido. Mas poucos querem esse caminho, porque esse caminho é o caminho de que nós verdadeiramente amamos a Cristo. É assim que se mostra como se ama a Cristo. Quando você segue o caminho da cruz, onde Ele mostrou. O caminho da cruz, só você ter noção do que é o caminho da cruz, é você negar aquilo que te faz bem, aquilo que você aprendeu que é contra Deus, aquilo que você aprendeu que não agrada a Deus, para seguir a vontade de Deus. Esse é o caminho da cruz. A segunda oferta que o Senhor nos apresenta aqui é uma verdade para crer. Quantas verdades tem escutado afora? Hoje, quantas verdades as pessoas têm falado para você? Quantas verdades você está seguindo? Qual é a verdadeira verdade que você acha que é essencial para a tua vida? Muitas vezes, o nosso eu é a nossa verdade. Eu quero, eu posso, eu faço. É uma verdade. Para muitos é uma verdade. Para muitos isso é a realidade. Para ele isso é o alvo da vida dele. Para muitos, a verdade que ele apresenta não é a verdade que ele quer. A verdade que a Bíblia apresenta para nós, para muitos não aceitam. A verdade que a Bíblia apresenta para muitos é negada. Fica para lá. O importante é ter meu conforto. Porque essa é a minha verdade. É o meu conforto. A minha verdade é do jeito que eu vivo. Assim está bom. A minha filosofia de vida está bom. E nisso, Jesus fala uma verdade. E essa verdade se encontra em 1 Coríntios. Essa verdade se encontra, errei aqui, em João 14, versículo 17. Não é errado, desculpe.
2 Timóteo 3, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensino. Quantos quer aprender com Deus? Quantos quer aprender a verdade de Deus? Porque muitos, quando Deus fala a sua verdade, muitos essa não é a verdade que eu quero, Deus. Essa não é a verdade que eu quero seguir. Para a repressão, quantos quer ser repreendido por Deus? Muitos querem uma resposta de alguma coisa, mas quando Deus fala não, isso não é resposta para mim. Eu não aceito não como resposta. O Senhor não é Deus de misericórdia? O Senhor não é Deus que fala sim, sim? Por que o Senhor vai imitar um não? Ou espera, depois vai vir? Por que isso? Para a correção e para a educação na justiça. Isso é que muitos não querem ser corrigidos, ser colocado dentro da justiça. Eu não posso obedecer homem, mas a própria Bíblia fala para a correção e educação dentro da justiça. Muitos não querem ser corrigidos, não querem obedecer a lei de homem porque diz ser cristão, mas faz ao torto e ao direito, sem compromisso nenhum com Deus. Eu quero trazer para vocês a última oferta de Cristo para vocês, que é uma vida para crer. Meu amado, a Bíblia fala o seguinte: Paulo diz: logo sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quantos aqui vivem a vida de Cristo? De que maneira? Como pode falar isso? Logo sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. De que maneira nós podemos falar isso? Será que nós estamos vivendo a vida que Cristo viveu? Será que nós estamos vivendo a vida que Cristo falou para nós viver? Muitos apóstolos viveram, muitos apóstolos tiveram a vida pela vida de Cristo. Quantos de nós somos capazes de dar vida pela vida de Cristo? Quantos de nós somos capazes de ser presos pela vida de Cristo? Quantos de nós somos capazes de enfrentar a autoridade porque essa autoridade nega a palavra? Porque essa autoridade não aceita a palavra de Deus como inspirada? Porque essa autoridade não aceita o que Deus fala como autoridade? Porque isso é uma moral. Quantos têm essa capacidade? Quantos se defendem? Estão preparados para defender o Evangelho de Cristo? Quantos se prepararam para defender aquilo que Cristo fez? São poucos. São muito poucos. E por isso, a vida que nós levamos muitas vezes é da maneira que nós achamos. Nós queremos arrumar desculpa dentro da Bíblia. Falar que Cristo viveu daquela maneira para a gente poder viver. Não, Cristo rejeitava as pessoas, quando a pessoa chamava. Está aqui, ó. Não, Cristo fazia isso. Está aqui, ó. Olha lá, procura lá, está lá escrito. Muitas vezes nós queremos fazer da nossa vida o que está escrito na Bíblia. Cristo fez assim. Está ali, ó. Abre lá. Olha lá, fala assim que nós podemos jogar na sorte. Olha lá, ó. Ó, pode jogar na sorte. Muitas vezes nós fazemos isso. Manipulamos a palavra de Deus para nós poder viver a vida que nós queremos. A vida que nós desejamos. Não, nós podemos ter muito bem material. Pode abrir lá que vocês vão ver. Deus falou que vai abençoar abundantemente. Podemos ter muito bem material. Mas
Mas muitas vezes, bem material, você acolhe, só que você é ignorante porque você não divide. Você quer justificar dentro da palavra de Deus a sua ignorância. Você quer colocar dentro da palavra de Deus aquilo que você vive. Só que a vida que Cristo apresenta aqui é que está escrito em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Eu quero que abrir porque isso é importantíssimo. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu quero colocar aqui para você o versículo 16 e o final do 17. Você não sabe que você é a morada de Cristo. Você é a morada de Cristo. Você é onde Cristo habita. A tua ação tem que ser a ação de Cristo. Quanto de nós temos agido como Cristo age? Com amor, com mansidão. Nós qualquer coisa nós se exploramos. Como de nós temos vivido como Cristo vive? Quanto de nós tem vivido da maneira que Cristo falou? Será que nós não percebemos que nós somos santuário de Deus? Que nós moramos Deus? Que Deus está em nós? E como podemos sentir a presença de Deus? Como podemos ser santuário de Deus? Fazendo coisas que não agradam a Deus? Como pode uma casa de família ter prostituição? Não tem como. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja há tanto tempo, mas não sabemos que nós somos santuário de Deus, fazemos o que fazemos, se tornamos hipócritas. Nós enganamos a nós mesmos. Nós passamos a fazer coisa que nos engana nós mesmos. Ao nosso olho, achando que está certo. E eu quero colocar a última palavra. É sagrado. Você é especial para Deus. Você tem algo especial para Deus, porque se tudo que é sagrado é especial, se não tem algo que não é sagrado, um papel amassado que não tem nada escrito, ele joga fora, porque ele não fala nada. Mas papel que contém informação especial, informação que te retifica, te muda, ele é sagrado, ele é especial para você, ele se torna precioso para você. E quando alguém vai jogar aquele papel, você não joga, porque isso é importantíssimo para mim. E quando se trata de sagrado, quer dizer que você é especial. Você é o templo de Deus, onde Deus quer morar, especialmente em você. Deus escolheu um por um para morar, para você morada, porque sabia que você estava exposto, mas muitas vezes não estamos expostos. Deus sabe da sua dificuldade, só que você muitas vezes abusa da sua dificuldade. Ah não, Deus, o Senhor sabe que eu sou capaz de errar aqui, ó. Sou pessoa ignorante, eu erro. Então, Senhor, eu vou errar aqui, depois eu vou pedir perdão. Ah, Deus sabe que eu sou fraco aqui. Não tentamos buscar a santidade de Deus da maneira correta, viver como Deus vive da maneira correta. Não tentamos. Não buscamos. Porque fazemos sempre a mesma coisa e sempre pedimos perdão. E para concluir, eu quero dizer uma coisa. Todo aquele que buscar seguir a verdade,
caminho, a verdade e a vida de Cristo, todo aquele que buscar, porque ninguém vai ser perfeito, ninguém vai ser santo perfeitamente, ninguém nunca vai errar, geralmente estão pecando, mas se você buscar a seguir a vontade de Deus, buscar a ouvir a voz de Deus, Deus tem uma promessa para você, que se encontra em João 10:10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Se você buscar seguir a vontade do Senhor, eu te garanto que você vai ter vida e vida com abundância. Agora, se você não buscar seguir a vontade do Senhor, você vai seguir o lado do ladrão. Ele somente vem para matar, roubar e destruir. Você não vai entender o porquê. Mas você só vai entender a hora que você precisar seguir a vontade do Senhor. Você vai entender melhor o que o Senhor quer falar para você. Amém? Amém. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem falado, Pai, no nosso coração. Obrigado pelo que o Senhor tem trazido à nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós, Papai. Eu creio que isso é valoroso, Pai. Ouvir tua palavra tem grande valor. Porque poucos querem ouvir tua palavra, Pai, e seguir. Poucos querem seguir o teu caminho, poucos querem seguir a tua verdade, poucos querem seguir a tua vida. Poucos querem que o Senhor more dentro dele. Porque quando o Senhor mora dentro da pessoa, o Senhor perturba o coração para que ande correto contigo. Porque quando o Senhor mora no coração de uma pessoa, Pai, eu creio que o Senhor tem tocado no coração das pessoas para que ande correto contigo. Ande santidade contigo. Porque, Senhor, é a tua santidade que precisamos, Pai. É seguir a tua vontade que precisamos, Deus. É buscar seguir a vontade que precisamos e nada mais. É a tua graça que nos passa, Senhor. Tua presença, Senhor, no nosso meio é precioso, Pai. E por isso, Pai, te agradeço pela palavra, Pai. Que o Senhor tem ministrado primeiro ao meu coração. Que o Senhor tem trazido primeiro a minha vida. Para poder me corrigir da maneira que o Senhor me corrigiu. Da maneira que o Senhor continua falando. E obrigado pelo que o Senhor trouxe para eles, Pai. Que o Senhor falou a cada coração. Entrega o Senhor diante do altar da nossa vida, Pai. A vida de cada um aqui, Senhor. A vida de cada um que representa a sua família, Papai. Oh, Senhor, abençoa, Senhor, a família de cada um, Senhor, que ela possa, Senhor, ser fortificada na sua presença. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra abençoada. Hoje eu não vi um Charlinho aqui, eu vi um varão valente de Deus. Eu vi Deus falando através da boca de um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos se encaminhando para a parte final do culto. Gostaria de abrir um espaço, se alguém tem algum testemunho, alguma experiência com o Senhor nessa semana, se quiser estar compartilhando com os irmãos, este é o momento. Carlos. Essa semana nós tivemos a visita no presídio, na delegacia, onde tivemos eu, o pastor Marcos, o pastor Altair e o Alex, e fomos bem recebidos pelos policiais, fomos bem recebidos pelos detentos, e o
pediram para que a gente não faltasse nem um dia, que cada todos os. Eles sabem que nós vamos toda a semana, eles pediram para que a gente vá mesmo e que eles ficam ansiosos esperando que a gente vá. Glória a Deus. Estejam orando aí pelo ministério que está se levantando e que Deus dê sabedoria, Deus dê graça para que a gente possa estar todas as terças-feiras lá levando a palavra do Senhor naquele lugar. Glória a Jesus. É uma bênção quando nós nos prontificamos fazendo um trabalho para o Senhor, para o reino, e esse trabalho Deus faz prosperar. É uma bênção para quem recebe, mas principalmente para quem faz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mais alguém, irmãos? Bom, se não tiver mais nenhum testemunho, nós vamos para o período de oração, né? Se algum irmão tiver algum pedido de oração ou agradecimento a Deus, nós vamos estar intercedendo. Alguém tem alguma coisa que quer colocar diante do Senhor? Orando pelo amigo lá que deseja na casa de lá, hoje foi uma hora por mim lá.